Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Estamos hoje aqui, meu nome é Rogério e hoje nós estamos aqui nesse episódio bônus, é um episódio totalmente extra. Semana que vem é que a gente realmente vai estrear no nosso primeiro episódio e hoje é um episódio bônus. E hoje nós estamos aqui com o Vitor e com a Aline. Eu vou pedir para a Aline agora é a nossa terceira e nova integrante do podcast Você Pode Mais. Eu vou pedir para a Aline se apresentar para o público, por favor. Olá, meu nome é Aline Kilson, eu sou consultora empresarial, auxilio empresárias a lucrarem sem surtar. Estou honrada pelo convite do Rogério, do Vitor, em participar aqui do podcast de altíssimo nível, super responsabilidade. Eles falaram que tinha muita testosterona aqui no ar, chamaram uma mulher para trazer um tom mais doce essa discussão aqui. Dá uma atenuada. Exatamente, estou sendo desafiada aqui porque que eles vão falar de política, sobre as principais notícias. Então estou aqui me atualizando, inclusive, na companhia dos meninos. Espero somar aqui com vocês. Com certeza. Teremos muitos convidados especiais, tem muita coisa boa vindo por aí, né? Verdade, já temos a agenda lotada, inclusive até início de novembro. Já temos todos os nossos convidados, todos mapeados, todos confirmados, mas a gente vai soltando para frente. E agora eu vou entregar a palavra para o Vitor. Obrigado, Rogério. Bem, seja bem-vinda, Aline, mais uma vez. A gente se anunciou em primeira mão quando nós fechamos, fizemos uma comemoração. E agora, oficialmente, né, nesse episódio bônus aqui que a gente está lançando essa semana para preparar o público para a próxima semana. Estou muito feliz com a participação da Aline, que vai permitir ter um equilíbrio maior aqui entre a nossa bancada. Verdade. Ganhou seguidores o podcast? Ganhou, claro. Que bom. Então, seguidores de peso. Isso é muito importante. Bons elogios também, né? Renderam sim, bons verdade. elogios depois que ela entrou. E ela vai ajudar muito na entrevista, né, com os candidatos. Verdade. Isso aí vai ser muito importante para a gente também. Bem, para quem não me conhece ainda, né, eu sou o Vitor Vargas. Vocês podem me achar aí nas mídias sociais também. A gente vai sempre tentar colocar um ponto aqui de notícias mais atualizadas, que pode, de alguma forma, influenciar na nossa vida ou nas tomadas de decisões dentro das nossas empresas. Sim. Aí, com isso, como é de costume, a gente vai começar com as principais notícias, com os nossos highlights da semana, tanto da semana que passou, quanto dessa semana, o que aconteceu até hoje, pode acontecer no final. Vou colocar algumas datas de algumas informações que já vale a pena ficar de olho durante a semana. Pontos de atenção, Pontos de atenção para acompanhar durante a semana, que pode influenciar na gente. E na próxima semana a gente vai falar sobre algum desses pontos que aconteceram ao longo dessa semana. Sim, vamos lá. Então, vamos começar primeiro com uma notícia quentinha, né? Acabou de sair agora há pouco de tarde o Boletim Focus. O Boletim Focus é medido pelo Banco Central, onde avalia basicamente o IPCA, né? Que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ou seja, é uma prévia da inflação dentro daquele período. Sim. Então, né, foi divulgado hoje, né, no dia 8, o Banco Central apresentou na verdade, o IPCA apresentou uma pequena elevação, né? E a projeção agora ficou em 4,02%. Ou seja, ele continua próximo do limite superior da meta, né? Ainda estamos no período de metas, né? A gente até lançou na semana passada, que o governo pretende mudar o sistema de metas, né? A gente vai deixar de ser um sistema de metas, vai passar de ser anualizado, que seja de janeiro a dezembro, vai passar a ser dentro de um ano. Similar a países desenvolvidos, né? Similar aos países que já são desenvolvidos, que adotam esse sistema. Os países da zona do euro, da OCDE, né, dos Estados Unidos. Isso significa que a inflação ainda não está muito longe de ser convergida para o centro da meta, né? E como nós sabemos, a inflação dos principais indicadores que faz com que o Banco Central diminua ou aumente a taxa básica de juros. Inclusive, já existe uma grande quantidade de especialistas aí, né, do mercado, os Farias Limas, os engravatados lá de São Paulo, que já estão até apostando numa possível elevação da taxa de juros, né? A gente vinha numa decrescente, né, com cortes aí de 0,25%, 0,5%, e o mercado não foi surpreendido, porque nós já esperávamos, não houve o corte na última reunião do Copom, o que fez o nosso presidente falar aquele monte de coisa e só piorar o cenário. E toma o dólar subir. E o dólar sobe, o real desvaloriza, as pessoas ficam nervosas,
o dinheiro fica mais caro, dinheiro ficando mais caro, o investimento diminui, etc. Sim. E agora, para piorar, né, como vários fatores têm influenciado, dólar alto. Ou seja, dólar alto, muitas das suas compras, até mesmo aquelas compras internacionais, ficam mais caras, mas não é só isso, né? Tem muita coisa no Brasil que é dolarizado. Equipamentos, maquinários, carros, equipamentos de última linha, né, que já são bem industrializados ou manipulados. E isso acaba também deixando mais caros os produtos, né? E uma vez que eles ficam mais caros, a gente chama da inflação do dólar. O dólar mais caro deixa os produtos mais caros também, principalmente os produtos importados. Um outro ponto negativo é que dificulta a nossa atualização do nosso mercado, né? Imagina que o agronegócio possui aqueles maquinários gigantescos, né? Hoje a gente é muito forte no agronegócio porque a gente tem uma tecnologia muito grande. Mas uma vez que a tecnologia fica mais cara, ou a gente deixa de atualizar, né? Ou transfere o preço desses produtos para o consumidor final. Então aí, novamente, a inflação dá sinais de aumento por conta disso. É ruim para todo mundo, né? Sempre, a inflação é ruim em todo sentido. Final, a gente vai ter, vou até adiantar uma informação agora que eu vou falar mais para frente, a gente já vai ter o aumento da gasolina, que foi anunciado hoje também, entre outras informações. Então, a inflação ainda não está totalmente sob controle e está muito longe do centro da meta. E são coisas que têm acontecido que pode acabar, inclusive, fazendo ocorrer a elevação da taxa de inflação, né? Isso, da taxa de juros, na verdade. Isso. Então, é exatamente isso. A gente vinha numa decrescente da taxa de juros e consequentemente, agora a gente pode ter uma virada drástica, né? Que é capaz, por conta de todos esses fatores, somados ainda à questão das metas fiscais que o governo não consegue cumprir depois da promessa, muito provavelmente pode vir aí, se não manter, pode vir uma elevação da taxa básica de juros contra todos os fatores que a gente imaginava até um ano atrás. Uma outra informação que é interessante, mas colabora com essa situação do arcabouço fiscal, né? Que é a busca incessante do Haddad em conseguir equilibrar as contas públicas, uma vez que os gastos estão estratosféricos, né? E aí, hoje foi anunciado nos últimos dias que o governo pretende estudar cobrar mensalidade dos ricos nas faculdades federais. Eita! Assim, existe duas alas. Existe a ala do pessoal que concorda, porque não faz muito sentido o pobre pagar para o rico estudar, né? E existe a situação óbvia da coisa, né? Que uma vez que a gente já paga estudo, a gente já paga o imposto, espera-se que a gente tenha os itens básicos, que é saúde, educação, segurança, saneamento básico. E entra nessa questão, inclusive numa questão de, vamos dizer assim, direitos iguais para todos, independente de ser rico ou pobre. Isso é um debate que... É exatamente a ala que não concorda com isso, pensa exatamente nessa questão dos direitos iguais. Sim. Mas por outro lado, assim, eu já ouvi muitos relatos dos super ricos, né? Que eles aceitariam pagar mais imposto. Eles acham até desonesto o imposto que eles pagam, uma vez que eles poderiam pagar mais. Estou falando dos super ricos, né? Então acho que é uma medida que pode ser plausível, na minha opinião, é a minha opinião pessoal. E é uma das formas que o Haddad está tentando encontrar aí para poder aumentar a arrecadação, né? Aumentar a arrecadação, equilibrar as contas públicas, porque aí tem uma ala que diz que isso acontecendo pode diminuir o investimento do governo, né, nas faculdades. Também existe esse contraponto. Sim. Uma vez que está pagando mensalidade, o governo deixa de investir. E aí, muitas das vezes, a proporção nunca vai ser igual. Você investir 1 bilhão, um exemplo, investir 1 bilhão em educação. Agora eu vou receber mensalidade, eu posso deixar de investir 1 bilhão e investir X. Só que quando você vai ver, as mensalidades estão gerando 200 milhões. Então, criou-se um déficit grande ainda. E qual o critério para classificar essas pessoas que teriam que pagar a mensalidade? Muito provavelmente, assim como acontece na divisão de cotas e tal, a pessoa vai ter que provar que ela é Pois mas já está determinado esse critério? Não de quem vai ter que pagar? Não, ainda não está definido. Na verdade, é um estudo ainda, não está ainda certo. Mas tem como, né? Tem um cadastro único, né? Que as pessoas que, por exemplo, família que recebe Bolsa Família,
é uma forma de averiguar se a pessoa realmente é pobre e pode fazer uso do não pagamento da escola pública. Muitos países desenvolvidos é assim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você paga pela educação em qualquer esfera. É verdade. A diferença aqui no Brasil, que a gente fala muito, é que a gente, por incrível que pareça, a gente não paga os maiores impostos do mundo. Tem país que paga muito mais imposto. Itália, por exemplo, se não me engano, a carga tributária gira acima de 60%, chega a 80%. Se não me engano, a Finlândia acho que é o país com a maior taxa tributária do mundo. Isso, acho que é isso mesmo, cerca de 80%. Ele tem educação garantida, transporte público. É essa a questão, né? A gente paga por tudo isso, e só que a gente paga 2 vezes. Exatamente. A gente paga no imposto e precisa de segurança na sua residência, um porteiro, uma segurança da rua, né? Hoje tem até segurança da rua, né? E a classe média que sempre mais sofre, né, Vitor? Sempre. Sempre mais sofre. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Verdade. Porque o rico, pelo menos, ele tem condições de pagar, né? Exatamente. 2 vezes. O pobre não tem. Depende do órgão público. Depende da segurança pública, depende do transporte muito público, depende da saúde hoje está pública. Vivendo do assistencialismo. E a classe média? Então, aí é a que está sofrendo. Tinha que a gente dar o pão, dar o peixe, mas tinha que ensinar a pescar. Sim, esse é um dos nossos erros. Esse é um dos problemas principais estruturais do Brasil. Uma outra informação bem legal que aconteceu, que a gente estava lendo nos artigos agora, antes de vir para cá eu também dei uma lida, é que o Brasil já foi uma referência mundial, ainda é uma referência mundial em minérios, principalmente ferro, e já foi por muitos anos, lá no século XVIII, por exemplo, uma referência em ouro, né? Foi graças ao ouro que fez os europeus virem para cá, né? Por conta do ouro que a gente tinha nas Minas Gerais, etc. Sim. Acontece que está previsto até 2027 investimentos na ordem de 7,6 bilhões de reais na extração de ouro. Uau, ouro 2.0. É o ouro 2.0, literalmente. Isso é mais do que 75% de tudo que foi aplicado nesse recurso mineral nos últimos 10 anos. É muito recurso. Ou seja, nos próximos 3 anos, a gente vai aplicar mais do que se aplicou nos últimos 10 anos. Uau! E isso se deve muito porque o preço do ouro subiu mais de 54%. É um mineral forte, né? Uma reserva importante. A gente vê a China hoje cada vez mais comprando ouro. Nunca se comprou tanto ouro na história da China. É uma alternativa frente ao dólar, né? Porque uma vez que ela compra dólar, acaba deixando o dólar mais valorizado. Sim. Então, e não é interesse dos chineses. Não é interesse dos chineses. Então, eles têm comprado mais ouro. Então, cada vez mais o ouro fica mais caro, né? E por esse motivo, o Brasil, que tem uma das maiores reservas do mundo, salvo engano, cerca de 16% das reservas mundiais de ouro estão no Brasil. Então, as empresas começaram a investir mais nisso aí. E uma vez que está sendo liberado mais concessões para exploração no Brasil, um ponto positivo é que diminui os garimpos ilegais. Sim. Né? Então, é importante o IBAMA, a atuação do IBAMA, os EARIMAs da vida, né? Que sejam concedidos com cautela, mas também com agilidade para evitar os garimpos ilegais, porque os garimpos ilegais não têm muita responsabilidade com a natureza. Com a questão da poluição, né? E fora foi um problema muito sério há anos atrás aí, em relação aos garimpos ilegais, queimadas e... afeta o ecossistema local. Sim. A gente vê a questão do trabalho também muito mal executado, né? Muitas vezes as pessoas não têm seus direitos preservados. Além de tudo, geralmente são áreas em que possuem índios, né? Áreas de aldeias indígenas. Então é muito importante que seja feito do jeito que está sendo feito e que tenha uma atenção especial, porque é um investimento volumoso. E aí, quando a gente está falando de negócios, tudo em torno disso aí gira negócios, né? Sim. Aumenta a necessidade de compra de equipamento, de maquinário, desde o IPI até o comércio local, aquela mercearia que antes não tinha nada naquela cidade passa a receber uma série de pessoas em busca de trabalho, né? E as compras locais. Sim. Deixa eu ver. Tem uma informação legal que você ia gostar de saber, né, Rogério? Hoje, não sei se foi hoje, mas foi por esses dias, o Lula definiu o nome do próximo presidente do Banco Central. É um anúncio que deveria acontecer em agosto,
Mas acho que é um amigo seu, né? O tal de Gabriel Galípolo. Eu já não conheço ele. Gabriel Galípolo. É Galípolo? Galípolo, é. O pessoal Galípolo, pronuncia Galípolo. Isso, Galípolo. Ele já foi presidente do Banco do Brasil, né? Ele era, salvo me engano, ele era secretário, né, do Banco Central. Ele estava secretário, né? Ele estava como secretário. E ele só tem 42 anos. O interessante é que ele é novinho, ele é muito novo. Então ele já é uma pessoa já bem consolidada na carreira já de economia. Inclusive ele é economista, né? E assim, eu acho que, querendo ou não, eu sei que é o presidente que está escolhendo o nome, né? Acaba aparentando que é uma coisa direcionada. Mas eu acho que é um bom nome, é um cara novo, é um cara arrojado. E eu acho que se ele seguir a cartilha bonitinha, acho que tem tudo para dar certo. Opinião minha. 42 anos é novo? 42 anos. Eu tenho 40, né? Para presidente do Banco Central. Para presidente do Banco Central é novo, né? Mas como a gente tem uma questão um pouco mais tranquila aqui, né? Mais light. Se cabelo branco e barba branca fosse sinal de respeito, o bode não tinha chifre. Né? Verdade. Então não é porque é novo que não pode ser competente, né? Sim, sim. Às vezes ele é mais inteligente que todos nós juntos, por isso está naquela por isso condição. Está lá. Perfeito. Eu penso assim também. Penso porque eu já sofri muito com essa questão de ser novo e fazer coisa muito cedo. Sim. Tem umas informações que eu nem pensei em trazer aqui, porque a gente já está acostumado, já está percebendo isso há muito tempo, que a China tem realmente perdendo força, e aí por isso está investindo em outras áreas. Tem uma informação que eu ia deixar mais para o final, mas como aconteceu hoje, e somada a algumas informações que aconteceram ao longo da semana, o petróleo continua crescendo, uma commodity, né, como todos sabem. Continua crescendo muito por conta ainda dos conflitos no Oriente Médio, o Hezbollah, o Hamas, Israel, né, os ataques dos Houthis ali no Mar Vermelho. E isso essa tensão toda no Oriente Médio tem elevado o preço do petróleo. E ainda tem também a questão da China com Taiwan também, né? Acaba sendo uma coalizão nova aí, né? É uma coalizão nova, inclusive também tem a questão da Coreia do Sul, são conflitos. Mas no caso do Brent, do petróleo, talvez o que mais impacta mesmo é essa questão, porque são países produtores. A China é um país importador, né? Apesar de produzir alguma coisa, mas importa muito da Rússia, né? Que foi o novo parceiro econômico deles. Sim. Hoje está em torno de $89 o barril. Mas não é só isso que vai acontecer, que fez com que a Petrobras anunciasse, né, uma notícia, um fato relevante hoje. Também aumento do dólar, né? E aí são muitas informações aqui agora. A gente tem de um lado o preço do barril subindo por conta desses conflitos lá. Mas por outro lado, a gente tem o dólar também. Aí você pergunta, por que o dólar... Antes de mais nada, por que eu estou falando isso? Porque a Petrobras anunciou um aumento de 20% no preço da gasolina nas refinarias e outros combustíveis. Eu vou encontrar aqui o dado mais exato de quanto que ela aumentou. Mas por que isso é importante? Por que o dólar interfere, né? A Petrobras anunciou hoje, né? 20% do litro da gasolina, 20 centavos no litro da gasolina a partir dessa terça-feira, ou seja, amanhã. Ainda bem que eu abasteci ontem. Eu também abasteci hoje. Eu e o Rogério. Mas mesmo assim eu já notei ontem o preço mais alto. Tanto é que foi uma das poucas vezes que eu perguntei quanto é que estava o preço da gasolina, porque eu não tinha visto no painel. E quando eu fui pagar lá o valor, que uma das estratégias, eu nunca deixo, eu sempre gosto de encher o tanque, eu não gosto, e apesar de não ser a melhor estratégia, mas também não pode deixar até o final. Então eu já encho ali. Aí eu notei que paguei mais do que o normal, que normalmente eu pago ali. Eu sei que não foi no posto que eu costumo ir, mas achei muito maior do que o normal. Eu perguntei, já vi que estava mais de R$6, falei, opa, já estourou a barreira dos 6, não estava isso até semana passada. Aí vendo hoje a Petrobras anunciando, faz todo sentido, né? Infelizmente não é o certo, né? A gente vai ter até um convidado aqui do Procon, né? Sim. Pelo que eu sei, pela lei do consumidor, o posto de gasolina tem que acabar com toda a gasolina do estoque para poder aumentar o preço. Geralmente não é o que ocorre. Não é o que ocorre. Quando há um pequeno sinal de aumento, o posto de já gasolina aproveita e já aumenta. E antecipa, inclusive, o aumento. Exatamente. Agora, quando é para diminuir, demora um tempo para diminuir, né? Para que diminuir?
A mesma coisa vai acontecer, esse reajuste representa 7,12% no preço da revenda, e então vai passar a ficar R$ 3,01 nas distribuidoras. E da mesma forma também vai aumentar o preço do gás de cozinha, né, o GLP. E cozinhar vai ficar mais caro. Cerca de 9,81%. O botijão, ou seja, interfere diretamente nos nossos custos diários, Sim. etc. O preço do frete fica mais caro. A cadeia produtiva toda sofre. Tudo sofre. Agora, voltando, por que aumentou, né? Já falei dos conflitos que fazem aumentar o preço. E, por outro lado, a gente tem o real. E por que o real interfere? Se o Brasil produz seu petróleo. A gente que é da área aqui, né, do petróleo, tem uma informação interessante nesse sentido. Apesar do Brasil ser autossuficiente em petróleo, ele não é autossuficiente na gasolina. Primeiro, a gente não tem refinaria suficiente para refinar todo o petróleo que a gente tem. E segundo, por incrível que pareça, nem todas as refinarias refinam o nosso petróleo. O nosso petróleo ele é de baixa qualidade, na maioria dos casos, principalmente os da camada pós-sal. Do pré-sal ainda é um pouco melhor, mas do pós-sal é de baixa qualidade. Ele tem um teor de API muito baixo, né? E aí o que acontece? A gente acaba vendendo parte desse petróleo para países do tipo do Oriente Médio, onde o óleo é extremamente leve, ou seja, de melhor qualidade, porque, pasme, eles precisam do nosso óleo para tirar a pureza do óleo deles. Para piorar um pouquinho piorar um pouquinho para poder refinar. Para poder refinar. E a gente precisa do óleo deles para poder misturar com o nosso e melhorar um pouco. É o termo que a gente usa, fazer o blend, né? Fazer o blend. E aí, o nosso óleo, obviamente, tem menos valor de mercado. Sim. Porque ele é mais pesado, mais difícil de refinar. Ou seja, a gente vende por 50 e compra por 100 no outro óleo. Então, essa discrepância, como é em dólar, acaba ficando maior. Aí, por isso, a Petrobras é obrigada a repassar esse preço para as refinarias e, consequentemente, para as distribuidoras e as distribuidoras para o consumidor final. E aí, depois que vai para o consumidor final, toda a cadeia produtiva é afetada, porque o preço do frete fica mais caro, andar de carro fica mais caro, até o cafezinho na rua que você vai beber fica mais caro, porque para chegar o cafezinho lá veio através de um carro de algum tipo, né? Sim. Bem, esses são os principais highlights da semana, né? E... Você não vai falar da geração Z, não? Então, vamos falar sobre isso, né? Eu encontrei um artigo hoje interessante, já que eu trouxe para vocês, já que a gente debater aqui, e já que o Rogério propôs falar aí hoje sobre as mídias sociais, né? Aí eu estava lendo algumas informações interessantes sobre as mídias sociais como um todo. Tem um streaming que hoje ele chegou meio que para ficar com uma ideia antiga, né? É chamado Quibi. A gente ainda não conhece no Brasil, né? Mas olha só, em 2020 a Quibi apareceu como nova plataforma revolucionária no caso aqui dessa Quibi foi a que fechou, né? Essa Quibi foi a que fechou, que veio com... Na verdade, a Quibi veio como uma plataforma revolucionária, né? E não ficou muito tempo e fechou. Fechou as portas. E aí, a gente teve uma outra notícia aqui. Deixa eu pegar. Hoje foi... Tava falando do MySpace, não é isso? Então, na verdade é um tipo MySpace. É uma mistura de MySpace com Twitter. O nome da rede é NoPlace. NoPlace, verdade. É essa mesmo, é isso que eu tava procurando. Eu também trouxe aqui para falar, né, que era uma ideia revolucionária na época, né? A empresa tinha excelentes CEOs que vieram de empresas importantes, como HP, etc., até do estúdio da Disney, e eles tiveram uma ideia muito legal, assim, vou fazer conteúdo de streaming só para celulares. Interessante. E aí, olha que coisa interessante. Seria interessante, estava tudo funcionando muito bem, captou muito dinheiro no mercado,
Só que foi uma grande decepção. Em menos de 4 anos tiveram que vender tudo, entregou a operação para a Haku, que é uma empresa de streaming também. E já tinha personalidade grande. O grande problema aí por ter acabado com esse aplicativo, né, tão rápido, foi por um erro de gestão. Eles não reconheceram quem eram os verdadeiros concorrentes deles. Né? A ideia deles era usar, né, o tempo de espera da gente, né, para que eles pudessem acompanhar séries e filmes. Então vamos supor que você está no ponto de ônibus esperando o ônibus. Você abre seu celular, entra no aplicativo e pode ver uma série ou um filme. E eles acharam que os concorrentes deles eram Netflix, por exemplo. Aí que tá. Quem vê o Netflix não vê no ponto de ônibus. Exatamente. Vai querer ver consumir conteúdos mais rápidos. Quer consumir conteúdos mais rápidos. E aí, nesse caso, os principais concorrentes daí seriam o Instagram, TikTok, os curtas lá redes sociais. Os curtas lá do YouTube. E ele não percebeu. Então, por conta desse erro aí, perdeu essa grande oportunidade. Nossa. Mas aí, por outro lado, a gente verificou agora uma outra rede, um aplicativo, melhor dizendo, que dá uma misturada entre MyPlace e Twitter, que se chama NoPlace. Sim. Né? E foi nos últimos dias aí, foi um dos aplicativos mais baixados do App Store. É uma rede que deixa o usuário apresentar, se expressarem. Coisas simples, né? Seus gostos. Mudando a cor de fundo do perfil, adicionando informações pessoais, como livros, jogos, artista. Nada de novo, né? Mas que eles estão curtindo. Curtindo. Engraçado que pegou a geração Z, né? E aí a gente está tentando entender o porquê que pegaram essa geração Z. E um dos motivos é porque a geração Z se expressa melhor nas mídias sociais, né? Verdade. E aí acabou que essa simplicidade, né, vai muito de encontro a essa geração Z se sentir tão solitária. E aí deixa para você. Você acha isso, Aline? Você acha que a geração... Hoje um dos desafios dos empresários, né? Nós aqui trabalhamos com pessoas de 40 anos, acima de 30 anos, que já possuem empresas hoje, é trabalhar com a geração Z. De acordo com alguns especialistas aí, a geração Z, ela veio de um material diferente da gente, tá? Os millennials, apesar deles terem surgido assim, fazendo barulho, eles estão se transformando na geração X. Eles estão parecidos com a minha geração, né? Eu sou da geração X, eu nasci em 79, apesar de não parecer, eu tenho 44 anos. Por pouco, um pezinho estava no milênio. Tivesse esperado um pouquinho. A geração Z, qual que é a diferença dela, né? A gente aqui cresceu em um mundo onde a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente aprendeu a olhar para os mais velhos com um ar de respeito, de admiração, porque eles tinham a informação. Sim. Né? Então, gostando ou não, a gente tinha que se submeter à ordem. Mesmo eles estando errado, né? Isso. Muitas vezes a gente ouvia isso quando era criança. Não, tá errado, tem que respeitar mesmo. Exatamente. Assim. Era uma geração mais submissa, né? Vamos dizer assim, né? Submetia mais à autoridade. Pela própria detenção da informação. Né? Eu acho que o viés mais importante dessa hierarquia era a informação. A gente não tinha como aprender com quem não era mais experiente e sábio, detentor da informação. A geração Z, ela vem num mundo onde ela já nasceu, né, com as redes sociais, com a internet, e a informação agora ela é difusa. Você não precisa mais dos mais velhos. Nem numa biblioteca, pesquisar. A biblioteca é coisa do passado. Acessar a informação hoje, você tem infinitas possibilidades da forma como acessar. Mas a informação, ela não, independente, Vitor, da sua experiência, se eu não quiser, eu não preciso mais de você para obter a informação que você tem, né? Ela está disponível nas redes. E aí a gente tem essa geração que não se submete mais aos mais velhos. Ela quer, inclusive, aprender de formas mais legais do que ouvir um velhinho. De formas mais interessantes.
ela vem com uma pegada, os especialistas falam, ela vem feita diferente realmente, sabe? E aí a gente fala, poxa, justo agora, porque eu tinha que me moldar aos mais velhos, agora a gente tem que se moldar aos mais novos. Justo na nossa vez a gente vai ter que mudar a ordem desse jogo, né? E aí a gente estava discutindo por que essa geração se sente sozinha. Ela veio trazendo coisas boas, não só coisas desafiadoras para a gente como gestores e líderes, não. Ela veio trazendo para a gente a inclusão, o cooperativismo, a pluralidade realmente de opinião, respeito. A gente tem que olhar eles de uma forma realmente diferente, sabe? Eles vieram ensinar a gente a integrar o cooperativismo. Tá diferente, sabe, Vitor? Tá diferente. Apesar de você entender que tem um grande desafio e que tem algumas coisas. Eles são mais frágeis. Parece pra gente que eles são mais frágeis. A gente aguentou mais porrada, né? Mas será que é isso? A gente tem um problema que eles não admiram mais as suas lideranças. E isso é um problema. A gente conversou sobre isso, né? Exatamente. Faltam líderes hoje em dia, né? Os líderes, é como aquela música do Cazuza, né? Os exemplos, na verdade. Meus heróis morreram de overdose. Faltam os exemplos. Eles não admiram mais o que a nossa geração se tornou e a gente reconhece isso. Uma geração adoecida, com burnout explodindo, as doenças mentais. Os líderes sendo presos. Também. Corruptos, sem nenhuma figura esportiva relevante. Exatamente. A nossa geração já teve muitas figuras esportivas relevantes. Ayrton Senna, Pelé. Senna se fala, Pelé. Pelé a gente pegou um pouco mais, mas tava Romário. vivo. Mas estava vivo, Ronaldo, apesar de tudo, algumas coisas, mas foi sempre um cara que assumiu muita responsabilidade, assumiu responsabilidade na seleção brasileira, assumiu responsabilidade no Corinthians, por exemplo. Mas, e a gente não vê isso mais nenhum. Mas essa discussão é ainda mais profunda. A gente vai ter um episódio só para isso também, né? Vamos. Quando fizeram, né? Quando começaram a acompanhar o desenvolvimento dessa geração, algumas crianças, quando foram questionadas o que você quer ser quando crescer, elas falaram, a profissão ainda não sei, mas eu não quero ser igual ao meu pai e à minha mãe. Eu acho que isso é duro para um pai e uma mãe ouvir, né? Mas isso é por causa de não ver o pai e a mãe. Não ver a autoridade, não ver a liderança. Não, porque... Não ver o exemplo. O exemplo, os pais estavam ausentes. Eles estavam no mercado de trabalho para ganhar o sustento daquela família, com jornadas desumanas, com um estilo de vida que não era saudável nem para eles, nem para suas famílias. Eu acho que a grande observação que a gente tem que fazer para essa estrutura é isso, ok? Sim. Eu acho que é realmente um ponto muito, muito significativo, né? Exatamente. Que a criança ela é observadora, ela é uma esponja, ela vai consumindo. Ela vê, papai ou mamãe, ou meu pai ou minha mãe, ou ambos não vieram me ver numa apresentação, ou não consegue sair no final de semana porque está cansado, ou não consegue no meio da semana ir no cinema porque está cansado. E aí tudo que eles querem é não fazer aquilo para não ser igual a eles, né? Verdade. Com esse burnout aí isso forte. Aí. Mas a gente vai ter... E aí, só para concluir, quando a gente fala que eles estão sozinhos, né? Eles estão juntos nas redes sociais, incompreendidos pelas outras gerações. Mas será que na rede social as comunidades deles, né? Exatamente. Mas será que existe um excesso de redes e poucas interações reais sociais? Será que essa solidão vem daí? É algo a gente a discutir eu tenho aqui alguns fatos e dados que eu reuni, que inclusive é o tema do nosso episódio bônus hoje, né? Que é em relação ao uso das mídias sociais, né, pelos brasileiros nas diversas esferas, vamos dizer assim. E assim, eu posso trazer Conta aqui agora gente, os dados? Vamos só alertar o pessoal que está assistindo a gente, está ouvindo a gente também, que o episódio da semana que vem, que vai ser nosso primeiro episódio... Isso, já contaram? Já tá até anunciado. Tá divulgado já. Já tá divulgado, inclusive a gente já tá com uma adesão muito grande, Bastante pessoas já tem quase mais gente aderindo ao podcast, a live do que a própria page do... Eu reparei isso. Daqui a pouco vai um passar o outro. Então bora seguir, né? Quem ainda não tá seguindo, que já confirmou presença na live, não tá seguindo, já segue lá
Boa. Nossa página no LinkedIn. O legal de seguir a página é porque a gente atualiza a página todos os dias com informações relevantes do mundo como um todo, principalmente do Brasil. Então a gente vai falar sobre felicidade no trabalho e vai falar sobre esse choque de gerações, né? E esse é um dos motivos de ser feliz. Será que feliz ou infeliz? É possível ser feliz no ambiente de trabalho, né? Será? A gente vai trazer uma convidada que acaba tendo uma grande CEO de um grupo, né? E ela tem dentro da empresa, são mais de 300 colaboradores, ela tem dentro da empresa pessoas de todas as faixas de idade. Aí traz essa experiência. Tá mais fácil ser feliz no trabalho do que vendo essas notícias aí. Com vontade de chorar. É verdade. Eu falei, gente, pequeno empresário, ele realmente tem que ter muita jogo inteligência de emocional. Também. Muita inteligência emocional. Verdade. Porque contra todas as diretrizes, né, contra todos os fatos, ele ainda tem que fazer acontecer para a família dele, para a sociedade, para o nosso país. Realmente, eu trabalho com essa galera, eu falo, vocês são heróis. Realmente empreender no nosso país é um fato heróico de muita coragem, eu tiro o chapéu. Verdade. Tem hora que a gente não pode ficar escutando muita notícia, não. É verdade. Agora nós. Bom, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, alguns dados em relação ao uso das redes sociais no Brasil. Vamos lá. Atualmente no Brasil, Vitor, existem 144 milhões de contas de brasileiros abertas em redes sociais das mais diversas. Quase a nossa população. É quase a totalidade. Isso aí representa aí mais de 66% da população. Então é bastante gente que está conectada na internet, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de mídias sociais, um dos países que passa mais tempo na internet e nas redes sociais. Aí é aquilo que você falou. Rogério, deixa eu complementar. Falo pro empresário não, para mim, para você, para todo mundo, que hoje o Instagram ele é a rua mais movimentada do mundo. E não postar é como manter essa vitrine com um pano preto na frente. Então, porque tem gente que fala, não dá tempo e tal. Eu falei, cara, tem um monte de gente passando nessa rua. Aí você decide, você quer fazer uma vitrine bonita, atraente, ou você vai pôr um pano preto na sua vitrine? Porque você trouxe o dado agora que comprova isso, boa né? Referência. Agora eu vou trazer um dado aqui que é impressionante. Quantas pessoas o Brasil tem, população? Não sei. Aproximadamente 200 e pouco, né? 210, mais ou menos. A informação é com vocês. São 210 milhões aproximadamente de pessoas que habitam no Brasil. E existem 210,3 milhões de celulares conectados. Tem mais celular Tem mais celular do que gente no Brasil? Mas é porque é normal, né? Uma pessoa tem 2 celulares, né? As crianças hoje em dia já têm celular, tá? Tem alguns que tem um escondido que fica no trabalho, só usa lá. Né? Eu não sei disso não, Vitor. E tem um dado aqui que pra gente, pro nosso podcast, é relevante. 71,5% dos brasileiros escutam podcast. Uau! Gente, podcast é muito bom. Eu sou extremamente auditiva. O meu canal de informação é audição. Então, você tá aqui, lavando a louça, você tá prestando atenção. Você tá arrumando as coisas, tá no carro, você tá prestando atenção. E como é gostoso aprender com as experiências, com as pessoas contando histórias. Podcast é sensacional. Eu sou fã. E eu recentemente criei um hábito, né? Eu acho que muito se deve ao TDAH. Eu toda vez que eu acordava, eu ligava a televisão. Só que eu ligava a televisão do quarto, porque eu fico entre o quarto e a cozinha para poder fazer minhas coisas de manhã, preparar tudo, para poder sair, malhar, etc. Depois voltar. Então, eu deixo lá no quarto ligado e deixo geralmente num canal de notícias. Porque eu preciso ter barulho, o silêncio me incomoda demais. Mas atualmente você ouve o podcast. Sábia decisão. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu comprei uma Alexa achando que eu ia usar bastante e não estava usando. Depois eu descobri que ela seria uma excelente babá eletrônica. Aí eu falei, eu tenho uma Alexa aqui, vamos ver como que funciona esse negócio. Eu comecei, Alexa, tocar notícias. Vendo notícia, tudo resumão pra mim. Aí eu tenho agora o podcast do Você Pode Mais, parece, os outros podcasts que eu faço já vem tudo em ordem e eu fico ali preparando tudo, ouvindo. Que legal. E consumo conteúdo fazendo minhas coisas. Queria fazer uma recomendação pra você, né? Tudo é frequência, energia e vibração. Quando você escolhe qual canal você vai consumir a informação, olha que maravilha, já vem informação que você precisa, de uma fonte confiável. Agora, os telejornais, eles são sensacionalistas, né?
Então, vamos supor, a gente sabe que aconteceu a maior tragédia ambiental do Brasil, todo mundo sabe. Agora, você ligar e pegar aquela frequência de sofrimento, de dor que aquelas pessoas passaram e ligar a televisão, deixar isso invadir sua casa, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, toma cuidado. Liga tá? no Globo, na RJ da vida, né? Isso. É só tiroteio, roubo. Violência. E sobre essa questão de ser imparcial, hoje mesmo eu fiz uma publicação, não sei se vocês viram, um grande veículo de comunicação no Brasil, né? Foi fazer uma notícia sobre as eleições na França, e olha só como é que é extremamente parcial, né? Acho que é tendencioso, Falou assim, como a extrema... Botou primeiro, como a esquerda recebeu a notícia, legenda, né? e como a extrema-direita recebeu a notícia. Ou seja, extrema só tem a direita. Esquerda é só a esquerda. Olha como é sutil, mas é tão pesado, né? Verdade. E foi o contrário. Diga-se de passagem, o que de fato aconteceu foi o contrário. Houve uma reviravolta na França, né? O Partido Conservador, o partido de direita, ganhou as prévias, ganhou o primeiro turno. Quando foi para o segundo turno, o que aconteceu? O centro, que é o do Macron, que ele dissolveu o parlamento, se juntou com a extrema esquerda. Foi assim que ele conseguiu reverter, porque ele então era só centro, viu que perdeu para a direita, aí foi lá, negociou com a extrema esquerda para que não colocasse candidatos e não dividisse os votos, e aí se juntou à extrema esquerda para poder bater de frente com a direita. Mas o anúncio foi totalmente invertido. Pois é, então assim, ouve sua Alexia, pegue suas notícias, vê podcast, consome coisa de, assim, que são informações que vão ter uma relevância para sua vida. Não liga a televisão e deixa essa frequência entrar na sua casa, não. De ninguém. Excelente conceito. Isso atrai até doença, eu tô falando sério, tá? Verdade. Vocês me convidaram, eu vou falar minhas verdades aqui. Por favor, é para isso que a gente trouxe você. Eu vou falar as coisas que eu estudo aqui também. Não, com certeza. Que não é só política. Com certeza vai agregar valor aí pro nosso público, né? Bacana. E só mais 2 notícias aqui antes de eu entrar sobre os dados sobre o LinkedIn, que é a plataforma que a gente escolheu para ser a nossa, né? O brasileiro, ele passa aproximadamente 9 horas e 13 minutos na internet, sendo que dessas 9 horas e 13 minutos, aproximadamente 1 hora é o período que o brasileiro ouve podcast. Isso é uma quantidade significativa. Né? Então, isso é um ponto muito interessante. E eu agora queria entrar aqui em relação a alguns dados sobre o LinkedIn, que é a plataforma que a gente vai fazer uso a partir da semana que vem para transmitir as nossas lives. O LinkedIn, não estamos ganhando não, por favor, né? Não estamos ganhando propaganda para isso não. O LinkedIn não remunera. Não remunera, por favor. Mas é um fato que a gente vai trazer aqui. O LinkedIn, ele é a maior rede social atualmente voltada para profissionais e empresas no mundo. E o Brasil, ele é o 3º maior usuário do LinkedIn no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos e para a Índia. Que tem 1 bilhão de habitantes. Tem uma população maior. Porém, a gente ganha da China, que tem uma população. Ganhamos da China. Proporcionalmente, se for olhar. Inclusive, essa semana agora, o LinkedIn bateu 75 milhões de usuários no Brasil. O interessante é que, acho que você vai até falar sobre isso, né? Eu também estava lendo, a linha de frente que domina, né? Do LinkedIn, né? Sim. São garçons, né? Tem até palhaço no LinkedIn. Tem 500 palhaços, não foi que a gente falou? É sério? E assim, tem de tudo um pouco. Obviamente tem os cargos mais altos, CEOs, presidentes, diretores. Mas hoje cada vez mais está dominando isso. E o curioso dessa história, que eu também estava vendo... porque é uma plataforma de empregos também, né? Ainda é considerado uma plataforma de empregos. De conhecimento, consumo de conteúdo agregado, consumo de conteúdo. E um dado curioso que os milênios dominam, né, essa rede, mais de 50%, Sim, né, 51%, exatamente. se não estou enganado. Mas a geração que está mais crescendo dentro do LinkedIn é a geração Z. Então... eu e a geração Z, né? A gente tem que aprender a falar com a geração Z. Por quê? Como ela é tecnológica, a avó vira e fala assim: meu filho, compra um negócio, meu netinho, vem cá, me ajuda aqui que eu quero comprar um negócio. E ela não sabe comprar. E aí ela recorre a quem? Geração Z. Vamos supor, você com a sua família, vamos almoçar fora? Aí o jovem da geração Z, ele já tá lá, ó, vendo a avaliação daquele restaurante, os comentários, e ele influencia na decisão familiar. Olha, pai, isso aqui não tá legal, não.
Vamos nesse aqui, ó, que tá muito melhor avaliado, que tem um valor melhor, enfim. Então, a geração Z, ela está impactando o consumo. Só que a gente ainda não aprendeu a falar com eles. Então, eu, né, por exemplo. Então, a gente tem que acessar o que eles gostam, como eles gostam e consomem informação para que as lideranças, né, os empresários realmente consigam chegar nesse pessoal, porque eles são realmente o poder de decisão e de consumo de muitas famílias. Às vezes não econômico, mas eles têm poder de influência dentro dessas famílias. Foi feita uma pesquisa, aí é o último dado que eu vou trazer aqui. Eu gostaria depois que o Vitor desse um enfoque em relação ao tema, em relação ao uso das mídias sociais dentro da política. Né? Foi feita uma pesquisa e aproximadamente 63% dos usuários da geração Z preferem consumir conteúdos rápidos. Shorts no YouTube, TikTok. Eles são imediatistas. São imediatistas, exatamente. Isso aí. É só dicas, 5 dicas para... Rapidinho. É o último capítulo do artigo. A galera... 1 minuto já é muita coisa já. Inclusive, as inteligências artificiais já percebendo, já estão fazendo resumo de livro para você, resumo de notícia para você. Já é livro assim. em 5 minutos, 11 minutos, não tem isso? Tem. Enfim. Pois é, mas aí a gente tá perdendo um pouco da essência, né? Das obras, das grandes obras, que é só fazer também, é só fazer. 5 dicas para fazer, para obter, para enriquecer, né? E cadê a filosofia, cadê as outras temáticas? Então, sim. Eu até um pouco do que você falou agora há pouco, eu conversando, não sei se eu estava conversando, ouvi um aí eu posso até usar esse termo, ultraconservador. Esse cara é aqueles ultraconservadores. E ele estava tendo um debate sobre... Eu vou só abrir para ficar um pouco mais descontraído aqui, né? A nossa conversa, como a gente gostaria que sempre fosse. Mas aí estava comentando sobre essa monte de linguagem que tem hoje na internet, sobre esse choque de gêneros, né? Que tem gêneros que a gente nem imagina, sabe nem como eu me perco nisso. Não é? E aí ele usou um termo, claro, não quero ser cancelado por isso não, tá? Mas assim, faz uma certa lógica, né? Na nossa geração, no nosso colégio, a gente sempre teve algumas pessoas que, né, sim, sofriam bullying. Eu posso falar, tenho lugar de fala para isso, porque eu já sofri muito bullying na minha vida, então tenho muito lugar de fala nisso. Mas tinha aqueles que ficavam no fundo lá, que ninguém interagia, que não conversava com ninguém, era de uma outra trupe, de outra galera, né? E essas pessoas não tinham vozes, né? E eles hoje tem muita voz, o mundo todo, se encontraram na internet. Então eu acho que tem o lado da inclusão e tudo mais, mas também tem esse lado de pulverizar muitas coisas que a nossa geração ainda não consegue entender. Sim, verdade. Aí você pediu para que eu falasse sobre as mídias sociais na política, né? Isso. Então, hoje o candidato, a gente vai ter eleições municipais esse ano, né? Prefeitos e vereadores, e eu recebo, como consultor, né, de negócios, de imagens, etc., eu recebo muitos candidatos nessa época do ano. E eu ainda acho um absurdo candidato que não tem uma presença marcante nas mídias sociais. A gente teve um presidente que praticamente só ganhou por causa das mídias sociais. A gente tem o Donald Trump nos Estados Unidos, extremamente forte nas mídias sociais. E hoje, em pleno século XXI, com todos esses dados que você acabou de falar aí, e mais do que isso, investimento na mídia social, você em campanha, é infinitamente inferior ao investimento que você faz na rua. Sim. Né? E o alcance é muito maior. E você fala justamente com o público que a gente não consegue falar na rua. Essas pessoas estão sem informação, mal assessoradas e totalmente desconectadas do mundo, né, gente? A gente acabou de falar que a geração Z é solitária, gosta de ficar atrás da tela. Ou seja, é a geração que tem hoje, divide com a geração Z a representação dos votos, né?
Só que a geração Z você ainda encontra na rua, joga bola, né? Você que é um candidato, vamos supor, encontra na rua, joga bola, conversa, vai no barzinho, conversa. Às vezes faz um churrasquinho, faz uma reunião, o que está gastando muito dinheiro. Um churrasquinho, você pagaria um impulsionamento muito mais barato no Instagram. E alcançaria muito mais gente. Então, assim, para você chegar na outra parcela que é extremamente relevante nessas eleições, que é a geração Z, que a maioria vai votar esse ano, né? Diferente das últimas eleições, que talvez não tivesse idade para votar. Inclusive, o número de eleitores de 18 até 16 anos aumentou exponencialmente. Pois é. Então, assim, essa geração você não encontra na rua para conversar, até porque não faz parte do seu convívio, do seu network ali. Então, a forma de você chegar é justamente pelas mídias digitais, sociais e tal. E é um absurdo que a gente ainda tem muitos candidatos que não têm uma presença significativa ou marcante nas mídias sociais. E a primeira coisa que eu faço é pegar o perfil e procurar. Tem gente que nem perfil tem. Ou quando tem um perfil pessoal, botam qualquer coisinha lá. Assim, de todos os pontos de vista, é extremamente errado. E já começa também a questionar, e essa geração é inteligente a esse ponto, eles vão questionar, pô, se o cara não consegue ter uma mídia social positiva para falar comigo, que gestor esse cara vai ser? Sabe o que acontece, Vitor? Tô pensando aqui, né? A gente que tem empresa, que empreende, a gente sabe que é uma necessidade. Então a gente encara mesmo com os desafios, com a dificuldade, a gente vai fazer. A gente tá lá. Sim. Agora o político, ele entrou, tem um mandato, aí tem aquele saláriozinho dele ali garantido, 4 anos. E tá tudo acontecendo tudo tão rápido. Eu entrei há 4 anos atrás, agora que eu tô acordando pra vida. Mídias sociais eu nem tenho, nem tenho isso. Então, assim, é fora da casinha, né? Que a gente tá... E a gente já questiona a capacidade desse candidato ser um bom gestor ou não, porque você não consegue gerir a sua imagem e falar com o público que hoje se não, em muito breve vai ser a maior parcela dos votantes. Sim. Se ele não articula bem nas redes sociais, vai articular bem como no meio político. No meio político. E ele tem que ser um articulador, tem que ser um gestor. Então a primeira coisa que eu faço é olhar isso e eu acho um absurdo. Então, assim, candidatos, invistam nas mídias sociais, é um ponto extremamente favorável. A gente teve deputados nessas últimas eleições eleitos praticamente só por mídia social. A gente teve um experimento, acho que foi em Florianópolis, teve um projeto de lei que foi totalmente desenvolvido por inteligência artificial, e tem um país que usou uma inteligência artificial como candidato e deixou que montasse toda a estratégia, e foi bem sucedido. Então, assim, candidatos, visto nas mídias sociais, fale com o público, é o melhor mecanismo hoje para vocês falarem com o público, para mostrar o que veio, para ser cobrado, para mostrar o que está fazendo, mostrar serviço. Pegue alguns exemplos positivos que tem na internet. E outra, é minimamente inteligente, porque, como eu falei, além de você conseguir falar com um público muito maior, é muito mais barato. E diga-se de passar, essa geração, assim como a nossa também, é muito preocupada com a parte social e a parte da natureza, o ecossistema. Então, eu, por exemplo, já sou assim. O candidato pode ser meu amigo e pode ser o cara que eu vou votar. Mas se eu chegar perto da minha zona eleitoral para votar e eu ver algum santinho dele no chão, já perdeu meu voto. E você pode ter certeza que muitos pensam assim também. O dinheiro que você vai gastar com o santinho, você vai fazer um impulsionamento para atingir a cidade toda durante todo o período da eleição. Sim. Não faz o menor sentido mais esses materiais impressos, essa sujeira, essa bagunça, né? Isso tá fora de moda, como diz minha filha. Tá fora de moda, né, mãe? É isso aí. Então, terminado, Rogério, essa parte? Sim, por terminado aqui. Só antes da gente fechar aqui o episódio bônus de hoje, eu queria... Tem os dados para acompanhar também. Você quer falar antes ou deixa eu... Não, língua de gato. Língua de gato. Verdade, língua de gato. Teve um ponto legal que aconteceu, você bem lembrado, Aline. A gente teve uma notícia nessa semana. Vocês conhecem língua de gato? Vocês associam o quê? Copenhague, né? Teve uma grande derrota para a sua principal concorrente, Cacau Show. E foi derrubado o uso exclusivo da marca língua de gato. O que foi definido é que língua de gato pode ser qualquer coisa, né? De fato é uma língua de gato, então não pode ser associada a uma única marca. Então a gente vai acabar vendo um monte de língua de gato por aí, né? Inclusive da Cacau Show, e foi uma grande derrota para a Copenhague, mas quem é da nossa geração vai sempre associar, não vai perder essa associação. Verdade.
Você não vai falar da campanha do Burger King, não? Que você colocou lá? A campanha do Burger King é fantástica, né? Isso aí a gente conversou As no campanhas estão sensacionais, né, gente? O Burger King ele utilizou de uma reclamação que foi dada no Procon. Inclusive, eu comi sábado, sabia? É? Eu comi não sei nem falar o Acho nome que é daquilo. o Whopper Costela. O Whopper Costela. Costela. É o Whopper Costela. Você comeu com a costela de verdade. A costela de e é verdade. bom? É bom. Gente. Eu queria pegar a promoção do Calvo, né? Meu Também marido acabou. ganhou. Ganhou. E sabe o que a atendente falou? Você merece. O Burger King o Burger King tem essa característica, né? Eles são muito bons nas campanhas de marketing. Nas campanhas de marketing chegar, então fizeram essa do Calvo e já pegaram aquele cara pra casar, né? Que é Calvo, teve toda a polêmica lá. Como que é o programa, que negócio pra casar? Não, eu tô sabendo. Agora Uma outra lá que foi esqueci. censurada, né? Que não foi nada legal, né? E aí ele foi A do convidado. Kid Bengala, né? Eu soube. Não. Eu soube dessa. Mas aí, pra terminar rapidinho, pegaram ele, botaram lá, porque ele sofreu um bullyingzinho dentro do programa. E ele já virou garoto propaganda. Foi lá tentar comprar, né, o Burger King, ganhar o Burger King, ganhar o sanduíche lá. E falando que era calvo, tirou o boné. Só que aí o atendente falou, infelizmente, essa campanha já acabou. Porém, você tem isso. Só aí sobre a campanha da costela, do Whopper Costela. O Burger King entrou na notícia ainda, acho que no final do ano passado, com esse sanduíche. E foi pelo fato de ter esse nome, né, Whopper Costela, e não de ser costela. Não, o Procon de São Paulo achou que não tinha costela suficiente. Foi denunciado. Tipo foi denunciado por alguém. A quantidade de costela no blend, no blend do Tem pouca hambúrguer, costela no blend, bota mais costela. Na verdade, não suficiente tinha pra nada. chamar. Tinha um asterisco e uma letra miúda. Era sabor idêntico à costela. Essência de costela. Era isso. E aí eles pegaram isso aí e viralizou nas redes. Isso aí. Aí algumas pessoas pegam o limão e fazem uma limonada. Com isso aí, hoje a propaganda que eu achei fantástica do Burger King fala, queremos agradecer o Procon de São Paulo por ter nos alertado e hoje nós fizemos verdadeiramente um sanduíche de costela. 100% costela desfiada, muito legal. E ficou muito bem feita, eu gostei muito. O Burger King ele é conhecido por isso, por boas campanhas de marketing e, diga-se de passagem, com investimento muito menor do que seu principal concorrente. Existe esse dado, eu vou jogar aqui, mas não sei se é muito verdade não, tá? Uma vez eu conversando eu estava numa palestra, alguma coisa assim, não tem os dados oficiais, mas o McDonald's, a outra, né, o McDonald's, ele gasta cerca de 1 bilhão por ano em campanha de marketing e estratégias para posicionar suas lojas. O Burger King não gasta nem 10% disso, ou um pouquinho mais de 10%. Um pouquinho mais de 10% disso. E aí fala, mas os dois competem de igual para igual. Sabe qual é a estratégia do Burger King? Tá perto do McDonald's. Você atrai o cliente. Não, assim, o McDonald's gastou 1 bilhão para saber que aquele local é o melhor lugar para ter. Aí o que ele faz? Pesquisa de mercado, então, já que tem se ali, é bom, eu vou pegar no nosso quarteirão vou botar ali no ali. outro quarteirão. Vocês podem reparar que onde tem um McDonald's, tem um Burger King muito próximo. Verdade. Né? Vitor, o que o Burger King fez, né? Eu coloquei lá para vocês no nosso grupo. Ele fez de uma desvantagem 10 vantagens. 10 vantagens. Aprendi isso com a minha mentora e hoje eu replico isso para as minhas mentoradas. Pra vida da gente. Olha pro limão, faz uma limonada. O que é uma desvantagem na sua vida que você pode transformar em 10 vantagens? Exatamente. Boa, muito bom, muito bom. Então, só para acabar, senão a gente vai ser expulso daqui, né? Para acompanhar, no próximo dia 10, Índice de Preço do Consumidor Amplo, IPCA, de junho do Brasil. Dia 11/7, Pesquisa Mensal do Comércio de maio, do Brasil também. 11/7 também, a inflação ao consumidor, que lá é chamada de CPI, de junho dos Estados Unidos. Isso é muito importante para sabermos se a taxa básica de juros dos Estados Unidos deve cair ou não. A minha opinião é que esse ano não cai mais.
já era a opinião de algumas pessoas, mas como saiu a informação que o mercado está desacelerando de emprego dos Estados Unidos, já teve algumas pessoas mudando de lado com a possibilidade de corte da taxa básica de juros. Eu já não acredito mais nisso. 12/7, pesquisa mensal de serviços de maio do Brasil também. Então essas são as principais notícias para a gente ficar atento aí ao longo da semana. Muito bom. E lembrando que essas notícias que o Vitor falou para a gente acompanhar, a gente na nossa página lá no LinkedIn, Você Pode Mais, a gente vai manter você atualizado, colocando lá a informação fresquinha para você poder saber o que está ocorrendo em relação a esses assuntos que o Vitor acabou de trazer. Bom, pessoal, por hoje então é só. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo, a sua audiência. Muito obrigado. Quer deixar uma palavra final aí, Aline? Não, só dizer mais uma vez, honrada pela presença de todos aqui, pela audiência de vocês. Semana que vem, todas as segundas, agora, 8h30 da noite, ao vivo. Ao vivo. Ai, ao vivo dá um friozinho na barriga, hein? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu gosto do friozinho na barriga. A gente espera todos vocês semana que vem, 8h30 da noite. Estaremos aqui. Tem também uma noticiazinha que a gente vai oferecer para vocês. Essa caneca está chamando muita atenção das pessoas, já recebi várias pessoas pedindo essa caneca. A gente deve fazer uma brincadeira aí com vocês, quem trouxer mais seguidores para nossa página e divulgar mais nosso trabalho, a gente vai encontrar uma métrica para poder avaliar isso. Sim. Vai mandar gratuitamente para casa da pessoa, seja em qualquer lugar do Brasil, uma caneca dessa aqui, tá bom? Então, pessoal, isso aí. Então, pessoal, vamos incentivar aí, pega a sua rede, suas conexões no LinkedIn, pede para todo mundo seguir nossa página no Você Pode Mais, porque você corre o risco, de ganhar uma caneca dessa aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima segunda-feira, ao vivo, aqui no podcast Você Pode Mais. Até a próxima.